comerciais e deram como pagamento os 52 primeiros episódios de Cavaleiros do Zodíaco, que iam exatamente até o começo da batalha na Casa de Leão, que ficou reprisando umas 3, 4 vezes, que o pessoal estava enlouquecido. Quando Cavaleiros explodiu, a Globo realmente tentou comprar a série, mais ou menos como eles acabaram fazendo anos depois com Dragon Ball Z. Que Dragon Ball Z estava passando na Bandeirantes, no começo ninguém dava muita importância, porque ainda tinha toda aquela carga promocional de Digimon que a Globo fez para combater Pokémon, e a hora que aquilo baixou, Dragon Ball Z veio com tudo e estava passando na Bandeirantes, só que a Bandeirantes tinha contrato até a Saga do Céu. E aí a Globo efetivamente comprou a série. Primeiro comprou só os 100 episódios da saga do Majin Buu, e depois acabou comprando toda a franquia de Dragon Ball Z, trouxe o GT, trouxe o Dragon Ball original. Mas na época a Globo tentou, mas como era uma amarração, era um acordo comercial, então a Santoy preferiu continuar na Manchete. Foi renovada, a série foi até o final, porque o lance deles era manter a série no ar, passando 2 vezes ao dia, para eles exatamente poderem vender os brinquedos, né? Os bonequinhos, os diecast originais. E se fosse para a Globo, as chances de não ir ao ar, que era o que a Globo fazia, colocava na geladeira, eram muito grandes, as chances eram enormes. Tanto que a Globo fez isso, fez com Shaman King, fez com Gundam Wing, um monte de série que era da Globo e que exibiam um episódio, ou passava depois de sábado, logo cedo. Então, e mesmo na época de Cavaleiros do Zodíaco, a Alien International, que assumiu o licenciamento de Cavaleiros naquela época, depois, não para brinquedos, mas para outros produtos, eles tentaram fazer algo parecido, uma parceria parecida com o SBT, com Dragon Ball, Guerreiras Mágicas e Rei Earth, e com o Dragon Quest, o Fly, o Pequeno Guerreiro. Por sinal, hoje anunciaram uma série nova aí de Dragon Quest. Tomara que vá até o final dessa vez, né? Porque ela parava no meio, a original. Mas enfim, e não funcionou. O SBT passou acho que 10, 15 dias as séries de manhã, aí depois tirou e colocaram o sábado logo cedo, um episódio por dia, por semana aliás, e aí a coisa não funcionou. Mas meu início com dublagem foi isso, foi lá na Gota Mágica, ajudando algumas coisinhas pontuais. Eu lembro que eu ajudei na saga de Asgard a arrumar os nomes já, os golpes, porque naquela época vinha tudo com uma dublagem bizarra do espanhol. E era em cima desse material que era feita a tradução. Então, a regra da versão espanhola era o que eles não entendiam, eles inventavam. Então, o Algol de Perseu, por exemplo, eles meio que subtraíram o golpe dele porque eles não entenderam a gárgula demoníaca. Porque o japonês, para quem não sabe, é uma coisa muito louca, porque tem o hiragana, né, os alfabetos, o hiragana, que é mais para criança, katakana, que é para palavras estrangeiras, e os kanjis, que aí abrem uma série de possibilidades de tradução. Como um amigo meu, de Carlos Rodrigues, o gigante guerreiro da Leão da JBC, que está aqui nos acompanhando. Quem não viu o painel ainda ali do mangá do Jaspion, vá ver, tirar fotos. Quem não viu Lendas Japonesas da Turma da Mônica da JBC, também tem o totem lá para tirar foto, né? Já fazendo aquele merchan. Então, que aí o Ed, a gente tem que falar só de Jaspion, cara. Aquele negócio é Jaspion, eu tô com saco. Se der tempo a gente chama pra ele falar um pouquinho. Ele não quer, ele tá com vergonha. Mas enfim. E aí, um tempo depois, né, eu sempre acompanhei dublagem, acabei colaborando na primeira dublagem de Yu Hakusho, eu ajudei na escolha das vozes. Uma das mais elogiadas até hoje. Na época, a Ticara, que era aqui em São Paulo, mandou VHS ainda para mim, com os testes de dublagem de cada um dos personagens.
Aí a maioria não vai entender a referência, mas era engraçado que assim, o Kurama originalmente tinha a voz do Baby, da família Dinossauro, e a Marisa Leal é a voz da Pequena Sereia, pronto, da Ariel, mais fácil para identificar. E na época ela fazia uma outra personagem, Barrados do Baile, que era a Brenda, e a voz da Brenda era muito parecida com a voz que ela fez para o Kurama, porque já tinham tentado, como o Kurama é dublado, a seiyuu original, a voz original é de mulher, eles tentaram encaixar. E pra mim foi muito engraçado, porque o Yusuke, o Marco Ribeiro, era o namorado da Brenda em Barrados do Baile, era o Dino. E aí a hora que eu assisti, assim, nossa, Yu Yu Hakusho tá parecendo Barrados do Baile. E ficava meio esse termo chip nem existia na época, né? E aí ia chipar o Yusuke com o Kurama, ia ser muito esquisito, né? Mas aí acabou que o Yusuke ficou o Duda Ribeiro, o Marco Ribeiro ficou, enfim, eu tive a oportunidade de palpitar, né? Eu acho inclusive que a minha sugestão de tirar a Marisa Leal do Kurama foi levada, porque ficou estranho. Então, ainda com o Yu Yu Hakusho, há uma diferença entre dublagem e localização. A gente viu em Yu Yu, muitos termos foram adaptados, né, foram localizados para o Brasil. Então, na nossa experiência, na experiência do brasileiro. E isso foi no Yu Yu é muito marcado, é bem interessante, porque a gente se sentia mais próximo dos personagens. Você acha que o Yu Yu teve um marco nessa questão de localização e como foi esse trabalho de trazer, né, os costumes brasileiros no anime? Então, eu acho que o Yu Yu Hakusho, a gente tem a dublagem de Cavaleiros do Zodíaco, que foi a dublagem que transformou os dubladores em popstars. Definitivamente foi Cavaleiros, mas era uma dublagem seguindo regras antigas, assim, você não expandia a terminologia, não existia essa localização, existia uma tradução para a dublagem. Como já veio do espanhol, já vinha o sincronismo de boca, as coisas já vinham mais ajustadas. O que aconteceu com o Yu Yu Hakusho? Foi um processo diferente. A Chikara trouxe a série em japonês. E naquela época não tinham muitos tradutores de japonês. E tem uma coisa, não adianta só o cara saber japonês, o cara também tem que saber as duas línguas, ou o português e o japonês, entendeu? O cara tem que manjar muito, entendeu? Porque senão vira uma tradução tipo o Google Translator. Então o que aconteceu? Quando são traduções diferentes. A tradução para o mangá é uma. É engraçado que o texto é o mesmo, mas eu vou explicar. A tradução do mangá é uma, tradução para a legenda é outra e tradução para a dublagem é outra. E é aí que o Yu Yu Hakusho vai se encaixar. Tradução de mangá, você vai decompor todo aquele diálogo e vai recompor de uma maneira que vai fazer sentido em português. Porque a gramática do japonês é muito diferente. Então, você só vai readequar e você tem o espaço do balão. Então, você vai encaixar, você vai editar para a coisa fazer sentido dentro daquele espaço que você tem, daquela página e dos quadros que você tem, dos balões que você tem. Para a legenda, você tem, é tipo Twitter, você tem um limite de caracteres. Então, você faz uma versão que é quase um resumo do que o cara está falando. Se vocês prestarem atenção na legenda, você pode ver que o cara está lá falando e está uma frase só e não muda. Porque realmente, ela é a tradução, só que você faz uma coisa mais enxuta. Porque é outra dinâmica, entendeu? Porque é animação, a coisa está andando, está caminhando. Quando você faz a tradução para a dublagem, a coisa muda por quê? É o inverso da legenda. Você tem que preencher a boca inteira. E quando você faz a tradução do japonês para o português, é fatal, é fato que sempre vai faltar texto para preencher a boca. Quando eu faço, por exemplo, quando eu fiz Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball Super, agora estou fazendo algumas que eu não posso nem falar, que ainda são segredos, que são para 2020, você tem que preencher.
Entendeu? Então, às vezes você pega assim, porra, mas o Seiya, um exemplo básico, tá dando uma Pegasus no Rio, sei quem, e o cara fala, prepare-se agora, sinto meu meteoro de Pegasus. Isso tudo é acréscimo para você fazer o sync que tem o Pegasus e o sei quem, porque tem essa quebra também. Então, o Pegasus, na verdade, vira prepare-se, e aí em seguida tá meteoro de Pegasus, entendeu? O Cólera do Dragão, a mesma coisa, porque ele primeiro fala Rosano, Shoryuha. Então, você tem que completar essa quebra para não parecer que o cara está falando picado. Então, você pode ver, até nessa versão da Netflix, eu tive que fazer isso também. Então, tá, prepare-se, Cólera do Dragão. Entendeu? É uma pegada assim. O que aconteceu especificamente com a primeira dublagem de Yu Yu Hakusho? A Tikara mandou traduzir aqui em São Paulo e mandou para Audio News lá no Rio. Foi um tradutor que não tinha essa experiência, eu nem sei quem foi o tradutor, gente. Porque era uma coisa feita internamente lá da Tikara, capaz de ter sido o Toshi. Tá? E isso eu sei porque eu fui juntando informações, material, e eu tenho os roteiros originais que a Tikara me mandou, de todos os episódios. No correio ali. Eu tenho guardado isso comigo, dos 112 episódios do Yu Yu Hakusho. E aí você olha, obviamente, todos esses termos, esses jargões, né? Tipo, rapadura é doce, mas é dura. Você é grande, mas não é dois. Cara, eu sou pra mim pequeno, tá mas não sou bom. meio. Para o bonde que o Zagallo caiu, que era uma coisa de 98, da Copa de 98. Entendeu? Depois até na segunda, ela, tá forte, cobra, tá parecendo popó. Então o que acontecia? Essa tradução que saía de São Paulo, que era uma tradução mais literal, ia para o Rio de Janeiro, e aí, na hora de entrar no estúdio, eles tinham que completar as falas. Foi aí que, com muito espírito, assim, né, uma pegada ali no estúdio, na hora, os caras conseguiram, lá o Marco Ribeiro, todo o elenco, eles conseguiram completar as falas exatamente usando esses dialetos da época, as gírias da época. E funcionou muito, porque eles eram estudantes, né, em Cavaleiros do Zodíaco ia ficar bizarro. Não dava. Se você usa em Dragon Ball Super, também não ia dar. Né? Tanto que no Dragon Ball Super, algumas pessoas não gostaram porque teve muita brincadeirinha ali na parte do torneio do poder, mas eu, por exemplo, eu só brincava um pouco com o Whis, que dava margem, quando ele estava zoeiro, né, modo zoeiro, né, e dava, nossa, mas que coisa pitoresca, né? Essas guloseimas são uma delícia, Puma querida, essas coisas eu punha, e deixei ele um pouquinho mais afetado do que o normal. Né? Até o Grinão, o Felipe Grinão, o dublador dele, chegou assim pra mim, Marcelo, você deu uma, né? Mas foi por causa da interpretação dele no filme, no primeiro filme lá na Batalha dos Deuses. Né? Eu falei, puta, cabe aqui umas brincadeiras, porque quando o Whis está sério, né, ele não se mete, fala super sério e tal, mais sério até do que o Bills. E o Champa. Brinquei bastante com o Champa, algumas coisas pontuais, né? Teve uma brincadeira que não era para ter ido ao ar, mas acabou indo, que falou da Lifa que ela tá parecendo o Broly, não era para ter ido, acabou indo porque não tinham anunciado aí no filme do Broly. Aí quando anunciaram, putz, canonizou isso porque eu Marcelo, entrevistei no painel da Toei, na Comic Con, o presidente da Toei e perguntei pra ele, o Broly vai aparecer? E ele falou, não, o Broly não vai aparecer nunca, jamais no Dragon Ball Super. Eu acreditei no presidente da Toei, então eu quis fazer uma homenagem e caguei miseravelmente, mas aí foi refratado isso, né? Refração é quando tem algum erro e o pessoal muda. Só que quando eu vi no Cartoon foi o certo. Foi o Mestre Kami falando, mas aquela guria lá tá parecendo o Broly. Deu uma figura, putz, aí foi. Enfim, mas é uma homenagem, não é uma ofensa. Continua sendo uma homenagem porque a Califa, ela é o Broly mulher. Entendeu? Mas então, voltando, a Yu Yu Hakusho, eles conseguiram inserir todas essas falas exatamente para completar os espaços para dar o sincronismo. Eu até brinco hoje em dia
que, com todo respeito, obviamente eu não sou isso, né? É uma brincadeira, mas eu sou meio que co-roteirista de Cavaleiros do Zodíaco, de todas as séries, e de Dragon Ball Super, e dos filmes de anime, e todas as coisas que eu já fiz, Fullmetal Alchemist, Fullmetal Alchemist Brotherhood, Fullmetal Panic, que passou no Animax. No Animax eu fiz metade do que passou no Animax. Né? Nem eu lembro mais de tanta coisa que eu fiz lá. Mas você tem que colocar muita coisa. Se você não tem o conhecimento da história e do universo inteiro, fica complicado. Até essa semana foi anunciado que o Kurumada vai contar a história do Canon e do Saga. E provavelmente aí ele vai explicar a história do Cavaleiro de Altar, que é o Mestre Ares original, que é irmão do Shion, que era o mestre do santuário, e que o Saga mata os dois para tomar o poder. E agora, o que era uma história concreta, que a gente sabia o que existia, pode mudar, porque o autor está mexendo nisso. Então, todo o trabalho que já foi feito, eventualmente pode ser mudado e virar, entre aspas, um erro. Mas o que foi feito, assim, eu não tenho liberdade, por exemplo, para alterar a história. Então o que eu faço é realmente trazer para o português, trazer para a realidade da gente, para a coisa ficar compreensível e de fácil absorção, de fácil compreensão. Vou pegar uma água aqui, cadê uma aqui? Eu vou fazer uma pergunta agora, até aproveitando. O Flamengo tomou um gol aí ou não? Eu estou curioso. Ih, 0-0, pois é. Então, aproveitando o gancho até que você estava falando, dizem que existem regras de dublagem que impedem você de fazer uma coisa muito diferente do original. No entanto, o próprio Yu Yu Hakusho, ele é bem diferente do original. Inclusive, alguém já assistiu o japonês, aí vocês veem que não tem tanta graça, né, igual o português. Então, assim, quais são as maiores dificuldades de conseguir fazer, de conseguir colocar isso de um conceito brasileiro, mas sem passar muito longe? Olha, no caso do Yu Yu Hakusho, foi um caso muito específico por causa dessa necessidade que eles tiveram na hora que entraram no estúdio. Geralmente quem encomenda a tradução é o próprio estúdio. No caso foi a distribuidora. E aí a distribuidora e a emissora deram ok para essa adaptação, para essa localização, senão eles iam ter que enxertar de alguma outra maneira. E como eles não conheciam a série, era uma novidade ali na época, a gente não tinha YouTube, a gente tinha as lojinhas aqui da Liberdade que vendiam um ou outro episódio em VHS e a Santa Golden Fox, que ficava na Liberdade, que era a locadora que tinha praticamente todas as séries, que eles gravavam na TV e copiavam, e a gente ia lá, ou comprava fita ou alugava para poder assistir. Eu, Dragon Ball, por exemplo, eu assisti tudo, primeiro Golden Fox, Cavaleiros, eu assisti tudo Golden Fox, e era tudo em japonês. Não tinha nada legendado, nem Ramameio, um monte de coisa foi graças a Golden Fox e a Casa Ono. Mas aí, a gente tem caminhos. Hoje em dia, com os canais de streaming, com o YouTube Prime, com a Amazon Prime, você, quando recebe uma série, e isso é independente de ser japonesa, ou americana, ou australiana, vem um monte de coisa agora da Netflix para mim, para eu fazer, de séries suecas, séries, assim, europeias, que vem no idioma e você segue o script e você percebe que a tradução para o inglês não está batendo. Que é o que geralmente não acontece, mas você tem que seguir o que os caras pediram. Então, eles mandam o que é o show guide. E é o que você pode fazer e o que você não pode fazer e o que você deve fazer. Então, Netflix, por exemplo, eles não querem que você altere nada. Se tiver palavrão, é para manter palavrão. Se tiver xingamento, é para ter xingamento. Se tiver qualquer coisa assim, que você tem que manter o original. Você tem que seguir o original e ponto. Dublagens para Disney, por exemplo. Eu fiz o Runaways, os Fugitivos. Eu fiz Agents of S.H.I.E.L.D., os agentes da S.H.I.E.L.D. Você tem que mudar tudo. Você não pode falar, não pode ter palavrão e não pode ter menções religiosas. Então, se um personagem falar oh my god, você vai ter que colocar ai caramba. Entendeu? Então são as regras que o produtor, que seria o cliente, define. Então você tem que pegar e seguir.
Se tiver alguma situação que exija que saia fora, aí você tem que consultar eles. Por exemplo, se em alguma série a pessoa fala, ai Jesus, entendeu? Você não pode nem falar como que é ave, porque é Ave Maria. Você não pode. Então você segue essas regras. Então tem caminhos. O cliente determina. Antigamente quem tinha esse poder era o estúdio, mas o estúdio sempre tinha que checar com o cliente. Hoje você já recebe o manual do que você pode ou não pode. Algumas coisas, tem uma série nova que eu não posso falar, mas que eu faço mangá. E ela, por exemplo, pediram para trocar o nome do personagem, para localizar. Então eu mandei minhas considerações do porquê aquele nome não deveria ser localizado e deveria ser mantido do jeito original. Porque lá nos Estados Unidos, de repente, na hora que você muda, você tira um Chan ou um San, alguma coisa, para eles realmente muda, que é uma outra cultura, e os animes, historicamente, nos Estados Unidos, são completamente alterados. Desde Astro Boy, lá nos anos 60, Speed Racer, que é a versão que a gente conhece, é a versão americana, não é a versão japonesa. Eu levei um século, cara, só quando eu era adulto, eu fui descobrir o que significava o G na camiseta do Speed Racer. Então, na versão americana, eles deram um truque Jedi, que é a equipe Gold. Team Gold. Só que o G é o nome do original do Speed, que é Go Mifune. E aí tem um trocadilho no nome original da série, que é Maha Go. Então, é Met 5, vai. Só que ao mesmo tempo esses 3 Go, é Go de número 5, é Go do Go Mifune e Go do inglês vai. Aí os americanos pegaram Speed Racer. Tá resolvido. Entendeu? Aí você tem que ir descobrindo, mas eles fazem uma... Quando eu fiz Dragon Ball Kai, na primeira temporada, eu tive que pedir autorização para usar a versão japonesa, porque o áudio e o material veio tudo em inglês. E tinha falas que eles tinham tirado, tinham falas que eles tinham colocado. Então a primeira, a dublagem da primeira temporada do Dragon Ball Kai, que foi feita na BKS, ela mistura o inglês, porque se tem o áudio ali, você tem que inserir, né? Você tem aquela inserção, e onde não existia a gente colocou, e aí a gente repadronizou. Eu sempre digo a gente, porque eu não trabalho sozinho, eu tenho uma equipe. Então, no caso do Dragon Ball do Kai, eu fiz com a Kari, que fez um monte de tradução também para mangás. O Dragon Ball Super, por exemplo, eu fiz com a Renata Leitão, que traduz para JBC o Hokuto no Ken. Tem muita coisa que eu fiz com a Taki, que também trabalha lá no JBC. Então, fazendo esse trabalho em equipe, a gente consegue fazer mais coisa, entendeu? Muita coisa eu fiz com o Oka, que era o tradutor-chefe da JBC, muita coisa de Cavaleiros do Zodíaco, eu fiz com ele que fez a tradução inteira, ele que traduziu o primeiro Akira, muito antes de ter herói, antes de ter Henshin, antes de ter mangá aqui no Brasil, ele fez essa primeira versão. É isso. Senão eu vou falar até amanhã, pergunta outra coisa. Quanto ao mercado, nos anos 90 então, especificamente sobre animes, como que era o mercado dos anos 90 e hoje com os canais de streaming? Quando chegou, como vocês estão dublando mais do que dublava, sei lá, 30 anos atrás? Nossa, muito mais. Muito mais, porque antes era só TV aberta. Hoje você tem TV aberta, você tem TV a cabo, você tem uma cacetada de canais, né? Você tem streaming, você tem Crunchyroll, você tem a Netflix, você tem Amazon Prime, você tem YouTube e mais um monte aí que a gente nem sabe que são menores. Tem o Luke fez um trabalho, só eles têm do filme do Yu-Gi-Oh! De reunião do elenco original. Eu nem sei onde foi feita essa dublagem, mas eles chamaram os 4 principais, os 5 principais, né? Chamaram o Mauro Eduardo para fazer o Kaiba, chamaram o Marcelo Campos para fazer o Yugi, a Melissa para fazer a Thea, o Wagner Fagundes para fazer o Tristan e
veio Cristiano Torreão, mas não é o Torreão. Já o Alphonse do Fullmetal Alchemist, o Andreato, Rodrigo Andreato. Aliás, o Marcelo e o Andreato, quem escolheu para fazer o Edward e o Alphonse fui eu. Né? Um monte de coisa de Ultraman, eu também. Os filmes que vocês encontram em DVD, alguns em Blu-ray, eu que fiz o elenco também, além da tradução e localização. E aí eu sempre mantenho, eu não agrido a memória afetiva de ninguém, eu sempre me preocupo com isso. Então eu sempre mantenho o padrão, a terminologia que todo mundo conhece. Até em My Hero Academia, quando a gente começou a fazer o mangá, tinha uma brincadeira lá que com individualidade não ia funcionar, que era o termo que os fansubs e os scanlators da vida já tinham meio que usado, que é muito legal, que é a individualidade. Só que aí, a primeira frase do mangá, eles falavam, é a história de Neko, um garoto que tem o dom de não ter dom. Se você colocasse, o cara tem o dom de não ter individualidade, perdia. Mas eu também não queria perder a individualidade. Então eu fui pontuando, fui colocando, então dom e individualidade funcionam como sinônimos para mim. Entendeu? E eu fiz a mesma coisa no filme que foi pro cinema, a tradução foi coordenada por mim, eu fiz a localização e a edição final, fiz pataque, né? E ficou muito legal. Tirando Midoriya, que eu não sei até agora de onde veio aquele Midoriya, que é Midoriya, mas eu já conversei lá, em algum momento vai se ajustar isso também. Bacana. Então, antes da gente abrir para perguntas, tem mais uma questão. Qual a diferença da localização de um game para um anime? Game é uma tortura. Vocês não fazem ideia do trabalho que é fazer um game. Alma dos Soldados, que foi o que eu efetivamente fiz, eu chorava de madrugada fazendo aquilo. Por quê? Eles mandam um arquivo em Excel com as falas em japonês, as falas em inglês, e veio uma tradução para o português que eu não sei de onde tiraram. Então a primeira coisa que você tem que fazer é consertar isso. Aí você fala, putz, sossegado, tranquilo, eu sei de cor e salteado, os golpes, os nomes, até aí, especificamente de Cavaleiros, é uma coisa mais sossegada. Só que aí, você tem que fazer o mesmo trabalho de sincronização das falas. Só que quando você está fazendo anime, você tem a imagem. Quando você está fazendo mangá, você tem as páginas. Quando você tem o game, você só tem o áudio. Você não tem a imagem. Então, você imagina a imagem que é. No caso de Cavaleiros, eu consegui imaginar porque eu sei a história, eu conheço a história, de cor salteado e tal. Não teria grande problema. Só que a hora que bateu no estúdio, os caras não sabiam o que fazer. Então, uma frase que seria simples, Atena, em japonês ficava diferente, cara. É só um exemplo, né? Obviamente Atena em japonês é Atena também. Mas quando tem um Atena Sul, um Atena desse cara, alguma coisa, e você só coloca a interrogação, você tem esse rabicho que você tem que completar. E você só tem o áudio e você não tem a imagem. Então você fala, cacete, agora, o que eu vou colocar aqui? As chances de você cometer um erro grotesco é enorme. Eu joguei o jogo de ponta a ponta, tal, fui ver. Tem algumas coisas que escaparam mesmo, que não tinha como, mas se vocês prestarem muita atenção, você vê que falta um pouquinho de fala em alguns momentos. O Aioria, principalmente, que tinha uma side story, uma história de fundo, que era meio que para linkar com o Alma de Ouro. E por sorte eu fiz o Alma de Ouro também. Então eu consegui dar um truque e ir amarrando. Mas e assim, e você tem que fazer a tradução por arquivos individuais, arquivos separados. Então cada fala que tem no game, você recebe um arquivo separado daquilo em japonês. E obviamente o que estava escrito em japonês não batia com o que estava em inglês e obviamente não batia com o que estava em português. Então eu tinha que repadronizar todas essas listas. E aí o estúdio, eu lembro que o Ronaldo Artinic, que é o Aldebaran de Touro, estava com viagem marcada, não sei para onde, e aí eles falaram, para tudo que você está fazendo e só faz o Touro, só faz o Aldebaran.
Aí eu tive que caçar naquela lista de diálogos, na lista de golpes, cadê o Aldebaran, cadê o Aldebaran, e só fazer os do Aldebaran. Aí, mestre ancião, o Araquém Saldanha, ele está muito velhinho, ele só consegue vir uma vez aqui, então ele tem que fazer tudo de uma vez. Para tudo de novo e faz só o mestre ancião. Toca, caçar as coisas e tudo fora de padrão. Então tinha que padronizar, tinha que achar, você tinha que parar, você fazia a coisa picada. O ideal é diferente de você fazer uma série de desenho americano, que é diferente de pegar um exemplo mais fácil, Chaves, que cada episódio tem começo, meio e fim e acabou. Pica-pau, é aquele episódio, começo, meio e fim e acabou. O anime está contando uma história. Tem os arcos, então se você faz ele picado, você faz o começo, depois você vai para o final, depois você volta para o meio, depois você pega um arco ali no começo, depois você vai para... As chances de dar merda, literalmente, são enormes, só que aí você tem que se adequar à necessidade do estúdio, porque o estúdio recebe por minuto. Então, se o Araquém, por exemplo, só pode ir em uma semana, às 6 da manhã, e depois de 3 semanas, às 6 da manhã, fazer 1 hora, é um baita prejuízo, você estoura o borderô do estúdio, entendeu? Então você tem que parar e readequar. Então, olha, foi um dos raros trabalhos, eu quase devolvi na metade, foi o Alma de Soldado, mas eu elevei meu cosmo além do 7º sentido e consegui finalizar. Assim como a versão da Netflix. A versão da Netflix só foi puxa. Só puxa. Um dia eu conto. Então, galera, eu vou abrir para uma pergunta. Quem levantar a mão primeiro? 1-0 pra quem? Chiaco, você? Liverpool. Que mancada. Tudo bem? Tudo bem? Como é? Seguinte. Fala pertinho, senão não te dá um barulhão aqui. Ok. Você comentou que você fez a tradução de Boku no Hero Academia, o filme. Isso, né? 2 heróis. E teve um momento durante o filme que não só eu estranhei, eu acabei até rindo no momento, e o pessoal do cinema inteiro começou a rir junto, porque foi muito estranho. E eu queria que você me explicasse o que aconteceu para chegar nessa forma. Depois de uma luta e tudo mais, a filha do cientista vira pro Deku e chama a atenção dela na Deku, e aí dá uma pausa e fala alguma coisa, né? E no lugar de escrever na legenda Deku, né, ela chamando ele, veio uma frase inteira falando: nós formamos uma bela equipe. E aí todo mundo ficou: quê? Como é que ela falou isso comigo? Às vezes, sabe o que acontece? Quem está lá no estúdio está com o roteiro em inglês e o áudio em inglês. Eu fiz o japonês. Então, a hora que você entra lá no estúdio, a pessoa vê o que está no roteiro em inglês e fala: nossa, mas não tem nada a ver com o que o cara está falando. E altera. Eu particularmente não lembro especificamente dessa parte, mas é o que eu imagino que possa ter acontecido, é algo do tipo. Um outro exemplo, Cavaleiro do Zodíaco na redublagem. Quando foi para Alan, foi o mesmo material que foi usado na Gota Mágica. E não tinha nada a ver com o material original. Então eu pedi autorização para fazer, eu e o Oka, o Oka na verdade, tirou de ouvido. Enquanto isso, eu contratei pessoas para fazer a decupação da dublagem da Gota Mágica. Então o que eu fazia? Eu pegava a dublagem da Gota Mágica ali, a transcrição da dublagem de cada episódio, pegava a tradução do japonês e juntava e mesclava para manter as mesmas frases, mas consertando as invenções que tinha no espanhol. O que aconteceu? Nunca tinham feito isso antes e os dubladores estavam acostumados num sistema, ouviam no espanhol. Obviamente o espanhol é uma língua muito mais próxima do português do que o japonês, e a hora que eles ouviam aquilo e liam, não batia. Então, eles tiveram que mudar o processo de trabalho deles, de dublar, de tirar o áudio, ou diminuir o máximo possível o áudio em espanhol, para eles poderem se concentrar na fala que estava traduzida, que não tinha nada a ver com o que eles estavam ouvindo.
Então eu imagino que possa ter acontecido isso. E outra coisa também, a diretora, que foi a Úrsula, no caso, de sentir que tinha que expandir, que estava faltando coisa, e expandiu. Mas no caso, tipo, era legenda, né? Tipo, A legenda não fui eu, a legenda eu já não sei. entendi. Entendeu? Eu fiz a tradução e dublagem. Como eu expliquei, tradução para o mangá é uma coisa, tradução para a legenda é outra, e tradução para a dublagem é outra. Mas é bizarro, também é chapéu. Eu assisti dublagem no cinema, então eu não vi isso. Vai dar tempo para mais uma ou acabou? Só eu falei? Mais uma então, rapidinha. Vamos lá. Quem? Você ali, ó. Ela tá apontando ali para alguém que eu não sei quem é. Ele de óculos? Ou o Dr. Stone? Quem? Então, de óculos ali, ó. Chega mais aí, Dom. Mas vocês sabem que... Também te amo, filho. Tudo bem, boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Como vai você? Você vai bem? Maravilha, folga em saber. Fala bem pertinho, cara, senão eu não ouço, porque eu só ouço barulho aqui em cima. Chegou a fazer um na Netflix também, né? O Cameras da Netflix. Sim, primeira temporada. E aí, mas chegou a fazer a segunda? Ou ainda falta alguma coisa? Por enquanto. Eu queria saber o que você viu como espectador da Netflix. Cara, é assim. Se eu for falar como fã da série antiga, é um outro produto. Se você for olhar, se eu for falar com um olhar comercial, o que a Netflix quer atingir, eu entendo. Eles querem atualizar a série e atingir não a fanbase, eles querem criar uma nova fanbase. A gente tem que se lembrar que Cavaleiros é uma série de 86, que veio em 94 para o Brasil. Então é uma série já com mais de 30 anos, 33 anos. E eles acharam um caminho interessante, que é fazer essa série em CG e reimaginar ela, vamos dizer assim. Então, essa série não é para mim. Essa série é para um público novo. Se esse público novo gostou ou não, eu não sei te dizer direito, mas não é para o público das antigas. Mas é sempre legal você ver uma franquia que você gosta tanto ser mantida. Você vê que ela ainda tem força para tanto. Mesmo lá na JBC, a gente continua publicando o Kanzenban de Cavaleiros. Primeiro Kanzenban no Brasil com capa dura, páginas coloridas, Lost Canvas com aquela capa shine, brilhante. Então é uma franquia muito forte aqui no Brasil. Então sempre que tem novidades é sempre bem-vindo. Então, galera, a gente vai fechando aqui. Oi, time! Pô, você não veio aqui comigo, hein? Me traiu, mancada. Ô, time, dá um oi pro Marcelão. Que mancada, hein? Poxa. Galera, salve de palmas pro Marcelo aí. Obrigado, gente. Desmistificou um pouco a dublagem, a localização. Só dizer uma coisa, eu fico muito feliz em ter tanta gente aqui, porque esse trabalho de dublagem, não só de dublagem como dos mangás, você mexe com muita emoção, não só a sua como do público. Então tem aquelas pessoas que te admiram e tem as pessoas que te odeiam, né? Pô, você não deixou do jeito que eu imaginava. Teve um cara do Dragon Ball Super que mandou uma mensagem pelo Facebook, pelo Messenger, mandou assim: e aí, como você se sente tendo destruído a dublagem de Dragon Ball Super? Eu olhei, porra, cara, eu fiz com o maior carinho, por que eu vou querer destruir? Mas eu tento agradar todo mundo, mesmo sabendo que isso é humanamente impossível. Mas o que eu sempre digo é que eu faço com muito amor, com muito carinho, porque eu sei o amor e a paixão que vocês têm por todos esses personagens, pelos mangás, pelos animes. Eu compreendo, eu sinto a mesma coisa e quero o mesmo de vocês e vou sempre procurar o melhor. E a gente sabe a diferença de quando uma dublagem é feita com alguém que gosta, né, com paixão, de uma dublagem mais técnica, né, mais, diria eu. Então, é muito bacana o trabalho do Del Greco aí. Obrigado. Valeu. Obrigado, gente. Bom evento. Amanhã estarei no painel das editoras junto com o Rodrigues. Não deixe de tirar suas fotos lá no painel do Jaspion e taguear com a hashtag Somos Jaspion.
hashtag editora JBC, hashtag Edgar o Gigante Guerreiro da Leão. Valeu, gente!